Olá, pessoal! Eu sou a professora Débora Knaut, professora de Biologia, e vou acompanhar vocês aqui no Êxito Enem. Hoje nós temos uma aula de apresentação, eu vou me apresentar e eu também vou compartilhar com vocês algumas dicas que eu considero muito importantes para quem está se preparando para o Enem, certo? Então, começando. Bom, eu sou gaúcha, moro no Rio Grande do Sul, sou bióloga de formação. Tenho mestrado em Biologia também, especialização em ensino de ciências. Sou professora do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, então leciono aí em todas as turmas, né, em um colégio. Gosto muito de dar aula. Já tive aí muitas experiências, além de lecionar, já trabalhei em zoológico, fiz parte da minha graduação na Universidade de Sevilha, na Espanha, fiz pesquisa na Estação Biológica de Doñana, que é um parque muito lindo que tem lá. Durante a minha graduação e mestrado, trabalhei com ecologia de girinos, então adoro essa área essa área temática aí da biologia, os anfíbios, né? Então aí algumas fotinhos dos meus campos de TCC, mestrado e, enfim, além disso, eu consegui bolsa na faculdade justamente por causa do Enem. Então, eu sou muito grata a essa oportunidade e venho aqui compartilhar com vocês que é possível, sim, a gente se dedicar e, enfim, conseguir realizar os nossos sonhos, né? E estamos aí para auxiliar vocês nesse processo, certo? E aí, uma perguntinha. Por que a biologia é a área do conhecimento mais interessante? Não sei se vocês concordam comigo, mas essa é a minha opinião, tá? A biologia é a área mais legal que existe. Por quê? Vamos lá, botei alguns tópicos aqui pra gente discutir isso, né? A gente consegue identificar a biologia na nossa rotina, no nosso cotidiano. Óbvio que todos os conteúdos nós conseguimos identificar no nosso cotidiano, é só a gente estar atento para isso e compreender o conteúdo, né? Mas a biologia, de fato, é um assunto que nós identificamos muito facilmente no nosso cotidiano. E é por isso que eu considero um assunto tão interessante. Biologia é o estudo da vida, né? E nós estamos aí cercados de vida, em interação com diversas formas de vida. Então, realmente, eu considero como um conteúdo aí de muito interesse, né? Muito bacana da gente abordar. Outra coisa, a nossa formação enquanto cidadão, né? Um cidadão ecologicamente, socialmente crítico, responsável, exige que a gente conheça alguns conceitos, alguns conhecimentos, algumas habilidades aí dentro das ciências biológicas. E justamente a biologia é uma área muito interessante e diversa, e essa formação enquanto cidadãos exige essa compreensão. E é por isso que justamente o Enem cobra alguns conteúdos mais do que outros. Não significa que os conteúdos que não são tão cobrados não sejam importantes, mas o Enem ele dá um foco muito especial para os conteúdos do nosso cotidiano, as habilidades que a gente precisa desenvolver enquanto cidadãos críticos e responsáveis, como eu citei. Então, eles cobram bastante esses conteúdos nesse sentido, tá? E, enfim, a gente pode citar o top 1 dentro da biologia, o top 1 de conteúdo, a gente pode citar a ecologia, tá? Nós fizemos várias análises das questões, isso, enfim, já é bastante difundido dentro da biologia que a ecologia realmente é o conteúdo mais abordado no Enem. Então, aqui a gente vai dar um foco também bastante especial nesse assunto, tá? Mas por que a ecologia é tão importante? Justamente, comprovando o que eu citei para vocês agora, a ecologia, ela é um conteúdo de muita conexão e inter-relação entre outros conteúdos. E é por isso que ela é tão abordada, porque ela está conectada a muitos conteúdos, certo? E ela tem uma outra palavrinha mágica aí conectada, que é a interdisciplinariedade, que é uma palavra aí que dentro da educação é muito falada, né? O que é essa interdisciplinariedade? É a conexão entre conteúdos diferentes. Então, a ecologia, ela é muito interdisciplinar. A gente consegue conectar ela a muitos outros conhecimentos. Por isso que ela é bastante cobrada no Enem. Então, além disso, é um assunto super importante nos dias atuais, porque nós aí temos diversos impactos ambientais gerados ou agravados pela ação humana, não é novidade para ninguém, né? Mas também temos muitas soluções, mitigações de problemas, né, diminuição através dos estudos da ecologia. Então, a ecologia nos dá suporte para compreender
muitas coisas do ser humano com o meio ambiente, do meio ambiente como um todo, então ela é muito importante nesse sentido também. É um assunto, digamos assim, super atual, né? Então aqui eu tenho uma representação gráfica dos conteúdos que mais caem no Enem, tá? Não sei se vocês visualizam bem, mas eu vou citar os primeiros, tá? Nós temos aqui a porcentagem de questões nas provas dos últimos 10 anos das aplicações do Enem, certo? Então, primeiro lugar aqui, ecologia, é o assunto que mais cai. Vejam a proporção de questões em relação às outras, pessoal. É muito cobrado mesmo, tá? Então, ecologia, depois nós temos genética, contaminação ambiental, fisiologia humana acaba caindo também em uma proporção relativamente grande, bioquímica, evolução, muitas vezes evolução e genética conectadas. Então, eu diria que assim, ecologia e evolução são dois assuntos que são bastante interdisciplinares, eles ficam conectados com outros conteúdos, e aí eu considero assuntos bem importantes do estudante gastar um tempo revendo ou estudando, certo? E é comum também que um conteúdo esteja interligado com outros conteúdos. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Isso eu escrevi diretamente, né, analisando uma questão de uma prova de Enem. Por exemplo, um questionamento sobre por que não existe vacina contra a dengue, com alternativas abordando conceitos como taxa de mutação do vírus, variabilidade antigênica, adaptação do vírus à população humana, tipo de material genético do vírus ou resposta imunológica do organismo, né? Tudo isso, uma questão, vejam que é uma questão, é muito difícil de dizer o conteúdo específico dessa questão, porque ele engloba muitos conteúdos diferentes. Então, o estudante, ele precisa ter uma noção básica de vários conteúdos para conseguir responder uma questão dessas com propriedade. Então, esse tipo de questão é muito comum no Enem, né? Essas questões que acabam conectando outros tipos de assuntos no meio da própria questão, certo? A gente chama isso de conteúdo em espiral também, que é uma das novidades aí do ensino médio, da própria atualização e modificação do ensino fundamental que a educação está passando, né? Então a gente chama isso de conteúdo em espiral, que é aquele conteúdo que tu vai visualizar ele, vai estudar, depois tu vai para outro conteúdo e daqui a pouco tu tá revendo ele, porque ele, enfim, está conectado com diversos conteúdos. Então, esse conteúdo em espiral, onde a gente fica revendo conteúdos e os conteúdos estão interligados. Então, isso aí é uma tendência na educação muito forte. Mas, professora Débora, biologia só tem nomezinho, eu não gosto, é muito complicado, ai meu Deus. Calma, tá? Realmente, dentro da biologia existem muitos conceitos e nomezinhos, mas decorar não é o objetivo, de forma alguma, tá? O que a gente precisa entender é que nós precisamos fixar os conteúdos, sintetizar, conhecer, né? E os nomes, muitas vezes, eles auxiliam muito na compreensão. Quando a gente consegue identificar o porquê do nome, a gente, muitas vezes, analisando o nome do conceito, a gente já consegue compreender do que aquele conceito tá falando ou se trata, né? Então, muito mais do que decorar nomezinho, a gente precisa compreender esses nomezinhos e entender os conceitos, tá? De forma, assim, ampla, não decoreba de nomezinho. A biologia não é isso, certo? Utilizar técnicas de correlação para lembrar nomes mais difíceis pode ser uma estratégia muito boa. Isso vocês precisam identificar como a cabeça, né, o cérebro de vocês trabalha em relação a esses nomezinhos, enfim, façam tentativas, estudem, vejam como vocês conseguem compreender melhor esses conceitos, esses nomes, enfim. Isso aí é muito individual de cada pessoa. Além dos nomes, para além dos nomes, digamos assim, né, de forma geral, o que se espera do estudante que está finalizando os estudos no ensino médio, né, o Enem espera do aluno é realmente avaliar o desempenho dele ao longo do ensino médio, na verdade, ao longo do ensino básico inteiro dele, né? E se espera, então, que ele consiga interpretar fenômenos naturais, processos tecnológicos, demonstrar apropriação de conceitos, procedimentos, teorias, todas essas questões relacionadas às ciências da natureza. Então, se espera que o aluno compreenda
de forma ampla e interligada esses conteúdos, esses conceitos, e não de forma fragmentada ou completamente desconectada. Não é isso que se espera, tá? Então aí eu até coloquei, né? Espera-se formar pessoas socioambientalmente críticas e responsáveis. É isso que, enfim, se espera com o ensino de ciências naturais, ciências biológicas no ensino médio, certo? Algumas dicas práticas de estudo. Sigam a ordem de apresentação dos conteúdos, assistindo às aulas à medida que os módulos serão apresentados. Não é uma regra absoluta, mas é uma sugestão. Os módulos, eles foram pensados e organizados, não é de forma aleatória, então é interessante que vocês assistam eles em ordem, obviamente, que se ficar alguma dúvida, né, enfim, tô assistindo o módulo X e aí não entendi algum conteúdo que tá lá no módulo Y. Sintam-se à vontade, desbravem, né, esses conteúdos dentro da plataforma, estudem como vocês acharem melhor, mas a sugestão é que sigam essa ordem ela foi montada com um propósito, certo? Então é uma sugestão. Façam esquemas, mapas mentais ou conceituais, entendam como o cérebro de vocês funciona novamente, né? Entenda como é a melhor forma de estudar para você. Isso é muito individual. Aqui eu dou uma dica, construção de mapa mental, mapa conceitual. Eu vou explicar brevemente para vocês entenderem a diferença, certo? Tem gente que trabalha muito melhor com um, tem gente que trabalha melhor com o outro. O mapa mental é esse aqui, onde a gente coloca um assunto central no meio de uma folha, por exemplo, e aí puxa setas e conecta, né, puxa informações em relação àquele conteúdo. É muito bacana, é comprovado que usar cores nesse tipo de ferramenta é bastante eficiente, tá? Então, esses mapas mentais, eles são uma forma de estudar, de sintetizar conteúdos, de resumir, e são bem eficientes. Uma outra ferramenta de estudo é o mapa conceitual. O mapa conceitual, ele organiza os conceitos, as informações de forma hierárquica, ou seja, tem uma organização, não é aleatório como a gente está vendo aqui. Tem uma organização, certo? Os conceitos, eles são ligados, conectados por frases ou palavras de ligação. Então, por exemplo, aqui a gente tem a palavra glicose em cima. Aí tem uma flecha e diz o seguinte, pode seguir pelo metabolismo anaeróbico. Aí depois, pode seguir pelo metabolismo aeróbico. Então tem duas vias metabólicas. Depois diz assim, é a degradação da glicose e piruvato e fornece energia. Aí lá no fornece energia tem 3 setinhas, por meio da transferência de elétrons, capturado pelo acoplamento, enfim. Vejam que a gente tem conceitos e eles estão conectados por palavras ou frases de ligação. Essa é uma ferramenta muito usada dentro da educação. No primeiro momento pode parecer um pouco difícil, mas não é, e ela é muito boa para resumir conteúdos, tá? De forma organizada, hierárquica. É aquele conteúdo que depois que tu montou, tu guarda aquela folhinha e aí naqueles dias de revisão antes da prova, tu vai olhar aquela folhinha e tu vai lembrar do conteúdo. É basicamente isso, certo? Então aí ficam 2 dicas. Tem autonomia e busque por soluções. Bom, pessoal, as aulas aqui elas são curtas e objetivas. Se ficar alguma dúvida, procura, tenta solucionar essa dúvida ou pergunta no chat. Nós estamos aí para auxiliar vocês em tudo que vocês precisarem, mas tenham autonomia. Muitas vezes as dúvidas, elas são muito pontuais e fáceis de serem resolvidas. É alguma coisa específica que não ficou clara, né? Então, tenham essa autonomia de buscar pelas soluções. Não deixem perguntas aí mal solucionadas na cabecinha de vocês. Atualize-se, leia notícias e assista alguns documentários nas horas vagas. Bom, por que eu coloquei isso? Porque muitas questões de biologia, elas estão relacionadas a problemáticas ambientais atuais, ou novas tecnologias, ou assuntos pertinentes que estão correndo na mídia, e aí um aluno que está completamente desatualizado, digamos assim, pode ter uma dificuldade grande para resolver esse tipo de questão, e não são poucas, né? E até mesmo na redação do Enem pode cair
questões relacionadas às ciências da natureza com essas temáticas mais atuais. Então é bem interessante que vocês se atualizem, assistam, enfim, documentários, leiam jornal, enfim, meios, né, a mídia no geral, fiquem conectados aí em relação ao que está acontecendo sobre as ciências da natureza. Teste os seus conhecimentos constantemente. Faça exercícios de diferentes graus de complexidade, então não somente questões do Enem, mas questões de vestibular também. Ao meu ver, as questões de vestibular, elas são mais objetivas, elas tratam mais de conceitos. E as questões do Enem, elas são mais interdisciplinares, elas exigem que o aluno compreenda além do conceito, né? Então, são propostas diferentes e muitas vezes elas são complementares. É bastante interessante fazer exercícios de ambas, enfim, situações, Enem e vestibular, certo? Mas, obviamente, foquem em questões do Enem, o Enem tem um perfil de questão, mas aí eu digo, né, sugiro que algumas questões de vestibular também valem a pena serem resolvidas. Não se frustre se errar questões, aprenda com elas, tá? Errou a questão, não fica chateado, tenta resolver ela, descobre onde errou. Eu tenho certeza que se vocês entenderem o erro de vocês, vocês vão aprender de fato, não vão errar de novo, certo? Na hora da prova, uma dica: ler a questão e as alternativas antes da contextualização pode ser uma boa estratégia. O que acontece? A prova do Enem, ela é quase uma prova de resistência, ela é muito extensa e cansativa, e muitas vezes as questões vêm com uma contextualização bem grande, aí depois uma pergunta específica e as alternativas. Acontece que quando o aluno está cansado, quando o estudante já está aí enfim, na metade da prova, digamos assim, a pessoa finaliza de ler, né, finaliza a contextualização, termina de ler a contextualização, lê as alternativas e já não lembra do que estava falando, enfim, causa uma confusão mental. E aí é uma outra sugestão, né, que vocês leiam o que está sendo perguntado, deem uma lida nas alternativas e aí depois olhem a contextualização, certo? Isso pode ser muito bom para muitas questões, tá? Foi uma das estratégias que eu usei quando eu fiz o Enem e para mim funcionou muito bem. Outra coisa que eu fazia, que eu também acho muito bom, é sinalizar, sublinhar os conceitos que estão na questão, em cada questão, e a própria pergunta. Deixar muito assinalado ali qual é a pergunta o que eles estão querendo com aquela questão, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes, uma questão ela é muito difícil, né, para nossa compreensão, a gente considera ela ali difícil, pula, vai para a próxima, mas sublinha, tu leu ela, sublinhou, viu que não conseguiu responder direito, tá com dificuldade, passa para a próxima. No final, na última etapa da prova, quando, enfim, vocês fizerem a revisão das questões e retomar essas questões difíceis, vocês já vão conseguir lembrar do que se trata, porque vai estar sublinhado os conceitos e a pergunta, e aí vocês gastam um tempo tentando resolver isso. Então, aí, na verdade, são duas dicas, né? Pular as questões difíceis, mas não esqueçam de respondam no final, mesmo as difíceis, e sublinhar conceitos e a própria pergunta. Isso também pode ser uma estratégia muito boa, certo? Façam um teste, vejam se para vocês funciona. Mas vamos ver isso na prática. Eu trouxe aqui uma questão relativamente extensa, tem questões muito maiores na prova do Enem. Mas o que pergunta aqui? Ó, no finzinho tem a pergunta de fato, né? A explicação darwinista para o fato de a cascavel estar ficando mais silenciosa é que... Aí ali eles falam da necessidade de não usar, a necessidade de não ser descoberta ou morta, mudou seu comportamento. As alterações no seu código genético surgiram para aperfeiçoá-la. As mutações sucessivas foram acontecendo para que ela pudesse se adaptar. As variedades mais silenciosas foram selecionadas positivamente, ou as variedades sofreram mutações para se adaptarem à presença de seres humanos. Então vejam que aqui tem diferentes questões, explicações, e a contextualização diz o seguinte, vamos ver rapidinho. As cobras estão entre os animais peçonhentos que mais causam acidentes no Brasil, principalmente na área rural. As cascavéis, do gênero Crotalus,
apesar de extremamente venenosas, são cobras que, em relação às outras espécies, causam poucos acidentes em humanos. Isso se deve ao seu ruído, chocalho, que faz com que as suas vítimas percebam sua presença e as evitem. Esses animais só atacam seres humanos para sua defesa e se alimentam de pequenos roedores e aves. Apesar disso, elas têm sido caçadas continuamente por serem facilmente detectadas. Ultimamente, os cientistas observaram que essas cobras têm ficado mais silenciosas, o que passa a ser um problema, pois se as pessoas não as percebem, aumentam os riscos de acidentes, certo? Então vejam que eles dão toda uma contextualização. O que importa de fato dessa questão é que as cascavéis que fazem o barulho com chocalho, elas estão ficando mais silenciosas. E aí eles perguntam qual é a explicação darwinista para isso. Por que as cascavéis estão fazendo menos barulho? Tá? Essa é a questão. Então aqui a gente poderia assinalar esse centrinho da questão como algo importante, que fala sobre elas estarem ficando mais silenciosas, e a própria pergunta. E aí, obviamente, né, lá na aula de evolução a gente fala muito mais sobre isso, mas as variedades mais silenciosas, elas foram selecionadas positivamente, ou seja, as serpentes que fazem menos barulho, elas são menos mortas por seres humanos, né, pelas pessoas que matam essas serpentes. E aí, enfim, as variedades mais silenciosas sobrevivem mais e acabam passando essa característica para a prole, para os seus filhotes. Então essa é a explicação darwinista, certo? Lá em evolução a gente fala sobre isso, seleção natural, né, o ambiente selecionando as características. Existem variedades que fazem muito barulho e as variedades que fazem pouco barulho. O que acontece? As que fazem muito barulho, elas são caçadas, mortas. E aí, as que fazem menos barulho, elas sobrevivem mais, deixam mais filhotes com aquela característica, tá? Depois, em evolução, a gente trabalha bastante esses conceitos, mas aí eu trouxe essa questão para mostrar para vocês que é possível sublinhar a própria pergunta na questão, né, a pergunta de fato, e depois ler a contextualização, tá? Então, isso pode ser interessante para algumas questões, aí vocês testem, vejam se para vocês funciona isso. Especialmente para as questões muito extensas, pode ser bastante interessante, certo? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Espero que coloquem em prática as dicas e se deem muito, muito bem nas avaliações aí na prova de vocês do Enem, certo? Obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau!